Boa noite, bem-vindo a mais um programa Conectar. Hoje daremos continuidade à nossa reflexão de Mateus capítulo 11. Em nosso último encontro nós falamos a respeito da crise de fé experimentada por João Batista. Hoje eu quero convidar você a ler comigo do verso 7 ao verso 14. Diz a palavra de Deus: enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Se refere a João Batista. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Eu quero convidar você neste momento a orar comigo, e depois então estaremos falando a respeito do texto que lemos. Deus eterno e poderoso, eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Ora ao Senhor para que nos dê entendimento e sabedoria a respeito destas palavras que lemos, Senhor. Que a tua graça seja conosco, que teu Espírito nos conduza em nosso estudo. Ajuda-nos a crescermos espiritualmente. Ajuda-nos, ó Deus, a discernirmos as verdades que se encontram nestas palavras, a fim de que possamos, Deus, ensinar aqueles que nos ouvem, a fim de que possamos viver a tua palavra de forma correta e honrar o teu santo nome, Deus. É o que te pedimos. Nós queremos aprender para crescer. Queremos crescer, Senhor, para sermos boas testemunhas do teu evangelho, do teu amor, do teu poder. Em nome de Jesus oramos. Amém. Estes versos que lemos hoje, ele nos traz 3 verdades que são de difícil entendimento para nós cristãos ainda hoje. Jesus fala a respeito de João Batista. E quando ele está descrevendo João Batista aos seus ouvintes, ele diz que João é o maior entre os profetas que já haviam surgido, mas ao mesmo tempo ele é o menor no reino dos céus, uma vez que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Outra fala difícil neste texto é que Jesus diz que até os dias de João Batista o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. E a terceira dificuldade neste texto é que Jesus diz que ele é o Elias que havia de vir. Vamos conversar então um pouco sobre essas 3 realidades, essas 3 verdades que Jesus apresenta. Quando os discípulos de João saem para levar a João Batista a resposta de Jesus a respeito da indagação feita por João Batista, se Jesus era de fato o Messias esperado, Jesus passa a falar a respeito do chamado profético de João.
Jesus, na verdade, está afirmando que João era um profeta. A afirmação de Jesus a respeito do ministério profético de João Batista é também a afirmação de que ele era o Messias, pois o próprio João Batista havia declarado que ele era o Cordeiro de Deus, o enviado de Deus para a salvação de Israel, para a salvação de todo pecador. Por isso que Jesus indaga daqueles homens o que eles estavam buscando em João. Eles não foram atrás de João por causa das vestes, eles não foram atrás de João por causa de suas peculiaridades, da sua forma de comer, mas foram porque o reconheciam como um profeta. Reconhecendo João Batista como um profeta enviado por Deus, então eles deveriam reconhecer Jesus como Messias, porque João Batista afirmou que Jesus era o Cordeiro de Deus, o enviado de Deus. E quando Jesus diz que João foi o maior de todos os profetas, surgido, nascido de mulher até os seus dias, ele estava dizendo que João era o maior dos profetas, porque ele recebeu a honra de preparar o caminho de Jesus. Ele recebeu a honra de ver o próprio Messias agora encarnado. Por outro lado, Jesus diz que ele era o menor do reino dos céus. Porque João Batista ele se encontra na transição. Ele teve a honra de ver o Messias, ele teve a honra de ser um instrumento que estava anunciando o Messias que se encontrava encarnado, Salvador. Mas, por outro lado, a sua vida cessaria antes dele ver o cumprimento da salvação realizada por Cristo na cruz. O João Batista, ele viu o Messias, o Cordeiro, ele anunciou, mas ele é retirado da história antes que Jesus complete sua missão. Diferentemente daqueles que vieram depois de Jesus ter completado a sua missão, dele ter consumado a sua obra na cruz, ele não experimenta, por exemplo, Pentecostes, ele não experimenta a promessa do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Por isso Jesus diz que ele é o menor do reino dos céus. João Batista, então, é menor por não ter tido o privilégio de viver na dispensação da graça do pós-Pentecostes. O verso 12 é talvez um dos versos mais difíceis de interpretação da Bíblia. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Existem três possibilidades de interpretação para este texto. A primeira pode se referir a Herodes ou a outros que se opõem ao reino de Deus. Esta interpretação, para alguns, é mais coerente com o texto de Mateus 11, que se encontra na voz passiva. O texto estaria dizendo que as pessoas usam de força, da violência, para impedir a expansão ou manifestação do reino de Deus. Então, elas se apoderam do reino de Deus de forma violenta, impedindo
que o reino se propague livremente. A nova tradução, linguagem de hoje, a nova tradução transformadora, compreendeu o texto dessa forma. A interpretação do texto ficou da seguinte forma: desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. A segunda interpretação diz que o surgimento do reino de Deus se manifesta com violência. Se refere então a uma ruptura do Velho Testamento e do Novo Testamento. É o fim da dispensação da lei para o início da dispensação da graça. E uma terceira forma de se interpretar este texto nos traz a ideia de que Jesus se refere à manifestação do reino de Deus mediante esforço. Esta interpretação ela é mais coerente com o texto que se encontra em Lucas, capítulo 16, no verso 16. Nas palavras do evangelista Lucas, o texto em grego se encontra na voz média. Contudo, o texto não se refere à salvação, mas pode ser compreendida que aqueles que estão no reino de Deus devem expressar a vida cristã e dessa forma mostrar uma fé viva. Jesus, neste caso, está dizendo o mesmo que Tiago, né? A sua fé, ela precisa ser viva, ela precisa dar frutos, ela precisa ser mostrada ao mundo. Dessa forma, seremos luz. E isto representa que precisamos lutar contra a nossa própria natureza adâmica. Então parece que é referente a isso que Jesus está tratando no texto. Se você quiser saber um pouco mais deste verso, eu convido você a visitar o meu canal no YouTube, Pastor Cornélio Póvoa de Oliveira, e aí você busca a mensagem com o tema "O céu é tomado à força", ou você pode entrar no meu blog Semeando a Bíblia e da mesma forma buscar este tema, "O céu é tomado à força". E a terceira dificuldade que encontramos nessa passagem é que Jesus diz que João Batista era o Elias que havia de vir. Jesus está, na verdade, fazendo referência a um pronunciamento do profeta Malaquias, que se encontra no capítulo 4 do seu livro, o verso 5. Diz assim: "Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor." De fato, Jesus está dizendo que João Batista é o Elias, mas ele se refere ao Elias anunciado pelo profeta Malaquias, e não o Elias, profeta que no tempo de Acabe, Jezabel, foi levado para o céu numa carruagem de fogo. A referência que Malaquias faz à pessoa de Elias é porque João Batista teria uma vida muito parecida com a de Elias. Os espíritas
Aqueles que creem na reencarnação gostam de dizer que João Batista é o Elias reencarnado. De fato, Elias não morreu. Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Não passou pela morte, portanto, não tem como João Batista ser Elias reencarnado. O autor de Hebreus, ele é muito claro no capítulo 9, versículo 27, quando ele diz: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o juízo. Então o homem não morre, nasce, não, o homem morre uma só vez, e aí ele vai prestar conta dessa única vida que ele teve aqui diante de Deus. A Bíblia, ela fala de ressurreição e não reencarnação. Isso é uma doutrina diabólica com o fim de nos confundir e nos desviar da verdade de Deus. Alguns paralelos da vida de João Batista são similares ao ministério de Elias. Por isso que Malaquias se refere, àquele que viria como antecessor de Jesus, preparando o caminho de Jesus, como o Elias. Porque ambos enfrentaram a casa real. Elias enfrentou o rei Acabe e a rainha Jezabel. João Batista enfrentou o rei Herodes e a sua esposa Herodias. Elias foi ameaçado de morte por decapitação por Jezabel. Ela queria matá-lo. João Batista foi decapitado a pedido de Herodias, esposa de Herodes. Tanto Elias quanto João Batista buscaram uma reforma espiritual entre o povo de seus dias, chamando as pessoas ao arrependimento e adoração ao Deus verdadeiro. Ambos viveram destituídos das coisas do mundo. Por isso é que João Batista é comparado a Elias. Mas volto a reafirmar, Elias não morreu, não teria possibilidade nenhuma de se reencarnar. E nos versos 16 ao verso 19, Jesus faz uma crítica à geração de seus dias, que estavam incrédulos em relação à sua identidade messiânica, rejeitando dessa forma a sua mensagem a respeito do reino de Deus. A forma de Jesus falar para estes homens, dizendo que eles eram como crianças sentadas nas praças, gritando umas com as outras, foi uma maneira irônica de dizer que eles eram pessoas incapacitadas de avaliarem a verdade. Sabe aquelas crianças birrentas que, quando outra criança ou outro grupo de crianças não quer aceitar a brincadeira que elas propõem, então elas também não aceitam a brincadeira que o outro grupo propõe, e aí eles ficam só discutindo e brigando, ao invés de se deliciarem com as brincadeiras, ao invés de curtirem aquelas brincadeiras e juntas, a se alegrarem. É isso que Jesus está dizendo. Olha, se tocamos flauta, vocês não dançam. Se cantamos um lamento, vocês não se entristecem. Porque eles querem estar sempre na contramão, eles querem fazer sempre o oposto, igual essas crianças birrentas. Você diz para ela fazer algo, ela não faz. Aí você diz para ela não fazer, ela vai lá e faz. É isso que Jesus está dizendo para eles. Jesus está, na verdade, chamando a atenção deles, está dando uma palavra dura a este grupo. E isso mostra que o problema não estava na mensagem anunciada, mas estava nos ouvidos dos que ouviam. Estava no coração destes homens, endurecidos, que não estavam dispostos sequer a avaliar se as palavras de Jesus eram verdadeiras ou não.
Eles estavam dispostos a acreditar apenas no que queriam acreditar e não avaliar as novas informações que estavam recebendo. Muitas vezes somos assim, mestres, em apresentar desculpas para justificar nossas conveniências, mestres em apresentar respostas rápidas antes de avaliarmos com profundidade aquilo que nos foi apresentado. Jesus estava desarmando a lógica deles, dizendo que a sabedoria fala e é testificada pelas obras que a acompanham. Então as obras de Jesus testificavam as suas palavras. Entretanto, eles ignoravam essa verdade. Precisamos abrir nossos ouvidos para ouvir o que Deus está falando nestes dias a nós. Quais são os ensinos de Deus para nós hoje? Deus te abençoe. Amado Pai, eu quero te agradecer pelo estudo de hoje, pedir que teu Espírito mais uma vez opere em nós o teu querer e o teu realizar. Ajuda-nos a discernir estas palavras. Ajuda-nos a compreender essa verdade e reconhecermos sempre que Tu és o Messias, o Salvador. Que os nossos ouvidos estejam abertos para esta verdade. E que também, Senhor, possamos, através deste ensino, compreendermos que precisamos nos desarmar para aprendermos mais de Ti, que precisamos abrir nossa mente, nossos corações para ouvirmos mais de Ti e a entender aquilo que o Senhor está falando para nós nestes dias, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Ajuda-nos. Amém. Muito obrigado por você ter ficado conosco em mais um programa Conectar. Espero ter conseguido explicar um pouco a respeito deste texto tão difícil. Mas lembre-se, abra seu coração e sua mente para receber a palavra de Deus. Mas avalie, analise tudo com profundidade, para que você também não seja enganado pelos falsos profetas, por aqueles que se vestem de ovelhas, mas são lobos. Deus te abençoe. Até o próximo programa.